Chamado e responsabilidade. Quero fazer um desafio. Quero que você pare, pense, tá? E seja bem sincera com você mesmo. Você já foi chamado para transformar vidas desde a infância? O que é realmente o Ministério Infantil? Qual é a missão do Ministério Infantil para você? O que ele exige? Bom, para mim, exige amor. Nós precisamos amar as crianças, amar as almas, principalmente, né? Quando a gente fala de criança, as pessoas imaginam que a gente está falando só dos pequeninos. E não é bem assim. Quando nós estamos no departamento infantil, no Ministério Infantil, nós devemos amar as almas, porque através das crianças a gente vai atingir o pai, a mãe, os avós, todos aqueles que cercam aquela criança. Por isso eu sempre falo, precisamos amar, né? Paciência, porque cada criança tem o seu momento, cada criança está vivendo algo diferente que às vezes você nem imagina. Então, nós precisamos também ter muita paciência com as crianças, saber ouvir, ficar atento aos sinais que elas dão, né? De comportamento, a linguagem, porque aquilo que ela está vivendo é aquilo que ela vai trazer para dentro do seu departamento. Então, você precisa ter paciência. Constância. Não adianta você começar e não terminar. Você vai ter que ser constante. Você vai começar a ensinar sobre o livro de Gênesis, então você ensina todo o livro de Gênesis, vai emendando uma história a outra. Isso facilita muito na memorização das crianças, nas passagens, em conhecer a Bíblia, né? Você precisa ser constante. E, principalmente, exige muito, muito intimidade, oração, né? E a gente só cria intimidade quando a gente ora. Então, essa intimidade com Deus, nós precisamos muito da ajuda do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que vai desenvolver em nós o amor, a alegria, a paciência, a bondade e todos os frutos que o Espírito Santo desenvolve, né? Que está lá em Gálatas. Então, você não está apenas cuidando de crianças. Esta é a sua visão. Você está cuidando do próximo. Missionário, pastor, líder ou uma mãe cristã. Pense nisso. Para encerrar aqui o nosso primeiro vídeo aula, né? Eu ainda não consigo fazer ao vivo porque não temos 1000 inscritos. Mas eu estou aqui batalhando, tá, gente? Mas eu queria deixar aqui uma frase para vocês, né? Que falou muito no meu coração. Se quisermos ter uma igreja forte amanhã, devemos investir hoje no departamento infantil. Tem um versículo na Bíblia que está em Colossenses. A minha avó me disse esse versículo quando eu iniciei no Ministério Infantil. E ele fala assim, ó, tudo o que fizerem, tudo, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Às vezes, né, por ser departamento infantil, muitas pessoas não valorizam e as tias acabam desanimando, né? Eu sei disso. É difícil arrecadar verba, juntar pessoas como voluntários, fazer uma escala, às vezes, numa sala de departamento infantil, porque nós também precisamos nos alimentar da palavra. Então, não é todo culto que a tia tem que ficar na sala do departamento infantil. Ela também é uma alma, ela também precisa ouvir a voz do Senhor, né? Aprender. E onde a gente aprende? Quando a gente congrega, né? Porque um testifica a fé do outro. Então, eu sei da dificuldade que é. E é por isso que a gente está fazendo esses vídeos e esse canal, né? Tem um propósito, tudo tem um propósito. Mas eu peço e oro a Deus para que Ele venha despertar o amor pelas crianças em cada igreja. Que Ele capacita os professores, os líderes de cada igreja, que ajuda na caminhada. Porque sabemos, irmãos, que quando a gente coloca a mão no arado, como é difícil, como as lutas vêm,
né? E às vezes você nem põe a mão, mas você também está enfrentando luta, mas você não percebe. Então, quando você estiver no departamento infantil, tudo que você for fazer, consagra ao Senhor, busque a Ele em oração, principalmente nas madrugadas. Deixa Ele guiar os seus passos, né? Não tente colocar sua força, impor, porque às vezes acaba não dando certo, você fica frustrado, as coisas não acontecem da sua maneira. Mas eu sei que tudo que a gente faz com amor, com dedicação, acontece da maneira que Deus planejou. Porque a seara é grande, poucos são os ceifeiros, mas a obra tem um dono. E o dono da obra, o dono da seara, ele cuida. Então entrega tudo ao Senhor. Se você ouviu em algum momento palavras negativas, alguma coisa que te entristeceu e você pensou em desistir, em entregar o ministério infantil, não faça isso, né? Tu, porém, vai até o fim, porque é o nosso Deus que nos traz a alegria, e a alegria do Senhor é a nossa força. E quando a gente está no ministério infantil, uma bala que você dá para uma criança, você recebe delas aquele olhar de retribuição, de carinho, de amor, né? Então pense nas crianças, pense nas almas das crianças, né? Se você não pregar, quem vai ensinar? Nós precisamos, então, nos fortalecer, nos revestir com as armaduras de Deus, né? Com a fé, com a coraça, com o cinto da verdade, com a sandália da paz, principalmente com o capacete da salvação e a espada, que não é para ferir outras pessoas, mas sim para instruir qual é o único e verdadeiro caminho, que é Jesus. Amém? Eu realmente estou muito feliz com esse canal. Eu quero muito que cresça, não em quantidade, né? Mas na qualidade, né? Que no grupo do WhatsApp, aqui, aonde a gente estiver conversando, que a gente venha nos unir e fortalecer, né? E anunciar que o Brasil tem um Senhor, se chama Jesus Cristo. Vamos impactar essa geração, porque essa é a geração eleita do povo de Deus. Amém?